A ansiedade é um pecado e essa definição correta é super importante, porque é a partir daí que a gente vai lidar com ele da maneira correta. Bom dia, graça e paz. A gente continua então aqui falando de Filipenses 4, Filipenses 4:4, em que Paulo diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu tenho defendido isso aqui no meu canal há muito tempo. A importância de definir as coisas de maneira correta. Tudo começa aí. Porque, sendo a ansiedade um pecado, nós vamos lidar com ela como pecado. Agora, se ela é outra coisa... Por exemplo, quer ver um exemplo? Eu gravei aqui recentemente com a importância da definição das coisas. Eu gravei aqui, essa semana, um vídeo sobre o Daniel Mastral, sobre batalha espiritual. Em muitos desses segmentos de batalha espiritual, eles falam em demônio da sensualidade, demônio do alcoolismo e por aí vai. A gente não vê isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Assista esse meu vídeo sobre isso. Como é que é o nome do vídeo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome do vídeo. Entenda o movimento de batalha espiritual. Isso não tem base bíblica. Por que é importante ter a definição correta? Ó, então tem o espírito da pombagira, eles dizem. Tem o espírito do alcoolismo e por aí vai. Isso muda tudo. A Bíblia não fala disso, de espírito do alcoolismo, espírito da sensualidade, da tal da pombagira. Você viu isso na Bíblia? Pombagira aqui, tem pombagira aqui? Vocês sabem de onde é tirado? Isso aí é da macumba. Os pastores estão usando como referência, como fonte de conhecimento, a macumba. Meu Deus. A Bíblia, ela fala sobre obras da carne, quando ela diz respeito a esses pecados. Obra da carne. É isso que a Bíblia fala. Por que isso é importante? Porque se é um demônio que se apossou da pessoa, o demônio da pombagira, então ela precisa de exorcismo. Agora, se a sensualidade tem a ver com a obra da carne, aí essa pessoa, ela precisa de santificação, ela precisa ler a Bíblia, ela precisa orar. Não é apenas receber uma oração, mas orar para não cair em tentação. É óbvio, a Bíblia fala que o diabo é o tentador. Mas não é que exista o espírito da pombagira. Existe o diabo que tenta, que fala, ei, vai lá, olha, assiste isso aqui. Mas não existe essa coisa do demônio da pombagira. Isso não tem base bíblica nenhuma. É claro, pessoas que ficam possuídas, elas são completamente controladas por Satanás. Mas não é que exista o tal demônio. A Bíblia não diz isso. A Bíblia só fala de demônios. E esse demônio controla a pessoa em todos os sentidos, inclusive para sensualidade e qualquer outra coisa. Mas muitos crentes, por conta dessa definição errada, dão um tratamento errado. Ao invés de exorcismo, o que essa pessoa precisa é santificação. O mesmo se dá em relação à ansiedade. Se você dá um nome errado, o tratamento vai ser errado. Então, a ansiedade é um pecado, ok. Algumas coisas que a gente precisa para lidar com o pecado, seja ansiedade ou qualquer outro. Primeiro, aprender a receber o perdão de Deus. Ter fé no perdão de Deus. Ter fé. Esse é o primeiro ponto, é um grande ponto. Porque muitas vezes a gente falha algumas vezes no mesmo erro e a gente acaba desistindo. Ou a gente acaba dizendo, não, isso aqui não é pecado, não é... Isso aqui é doença e por aí vai. Não. Primeiro ponto. Receba o perdão de Deus, acredite. Lembre-se que você está em Cristo, tudo que você tem é pela graça. Deus te ama, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. E sabia de quem você era, os seus erros. Então, saiba disso, receba o perdão de Deus e confie na graça, de que você é o que é pela graça, de que você é justificado em Cristo Jesus, de que você vai estar com Cristo porque Ele te salvou. Essa fé é um dos primeiros pontos para a gente lidar com os nossos pecados, com pecados que muitas vezes eles são repetidos, que a gente repete. Receba o perdão. Creia no perdão. Ah, mas eu errei pela 1000ª vez. Lembre-se do que eu falei aqui essa semana. Jesus ordenou que você perdoe o seu próximo 70 vezes 7 no dia. Por quê? Porque ele faz o mesmo com você. Ele é gracioso. Então, levante e vai com tudo. Ah, eu pequei, não vou na igreja. Não. Aí que você precisa de fé. Mas eu errei de novo, eu não sou digno. Não é mesmo, nunca foi. Você nunca foi. Então, ter essa fé de confiar na justiça divina, não na sua.
Eu estou em Cristo, eu fui perdoado. Eu errei de novo? Sim, fui perdoado. Isso vale para qualquer pecado, inclusive para a ansiedade. Senhor, eu estou aqui, eu errei de novo. Quer dizer, nem pode, você nem precisa falar eu errei de novo, porque aqueles do passado já foram perdoados. Na realidade, a Bíblia diz que Jesus já te perdoou de todos os pecados, mas ele exige que você confesse. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é provisão para todos os nossos pecados, de ontem, de hoje e de amanhã. Então, creia nisso. Esse é um primeiro ponto. Errou na ansiedade? Não chame de doença, chame de pecado, mas confesse. E confesse e tente de novo, quantas vezes for necessário. Esse é um primeiro ponto, para que você lide com a ansiedade. É não desistir. Primeiro, quer dizer, é receber o perdão de Deus e entender que você está na graça. Segundo é resistir. Resistir, o diabo, ele fugirá de vós. O diabo é o tentador. Então ele nos tenta a ansiedade. Ele fala, ei, ó, nossa, será que vai dar certo? Como é que seu filho vai ficar amanhã? E você, será que aquilo lá vai dar certo? Será que vai conseguir um emprego? O tentador. E o que a gente faz? Resiste. Então a gente tem que resistir ao tentador, como Jesus resistiu lá na provação do deserto. Você também precisa resistir. Você precisa, tá ansioso? Resista, não tem outra coisa a fazer não. Eu já contei aqui essa minha experiência, eu fiquei uma semana, eu não consegui dormir corretamente. No meu quarto processo, que foi movido por psicólogos e inspirado em um pastor. Esse eu falei, nossa, agora a chance de eu ser preso eu acho que está maior. Uma semana. Eu tinha até dor aqui, ó. Mas o que eu fiz? Eu simplesmente resisti. E uma hora o socorro veio. É o dia mal, sabe? Esse dia mal às vezes dura uma semana. Um momento difícil, e eu resisti. O Senhor é comigo, a mão dele é sobre mim, ele vai me dar recurso, ele vai me dar força, ele vai me ajudar, ele vai acalmar meu coração. E no começo nada de acalmar. Eu não sei se aquilo foi um período de tentação ou se eu já tinha pecado. Se eu fui ansioso ali. De qualquer maneira, eu não desisti. E eu fui falando, Senhor, se isso aqui é ansiedade, porque a gente, é difícil até definir a diferença de tentação para ansiedade. De qualquer forma, eu falei, Senhor, se eu pequei, me perdoa. Mas o Senhor está comigo, eu tenho certeza. E aí a paz, depois de uma semana, veio. Resista. Não tem outra palavra. Resista. Resista. Então, primeiro, receba o perdão de Deus. Segundo, resista. Terceiro, ore. Ore para que não entreis em tentação. Então, ore. Você tem que ter uma vida de oração para lidar com a ansiedade. Tanto que é isso explicitamente que Paulo diz aqui. Não andem ansiosos, orem. Orem. Então, orem. Quarta dica para lidar com, quarto princípio para lidar com a ansiedade. Tá marcando aí? Eu tô quase esquecendo já, hein? Quarto princípio. Não se coloque em condições de ansiedade, se for possível. Às vezes eu sei que não é. Mas se for possível, evite. Muitas vezes nós nos colocamos em posição de ansiedade, de ficar ansiosos. Como assim? Quer abraçar muitas coisas, muitos projetos, aí a pessoa fica tensa, fica ansiosa. Mas isso tem a ver com, essa ansiedade que é um pecado, tem a ver com o pecado, às vezes a ganância. Quis abraçar tudo, e aí ela fica ansiosa. Quer dizer, tem um outro motivo também. Ela fica ansiosa depois porque a ansiedade a levou a pegar muitas coisas. Não, se eu não pegar tudo isso aqui de trabalho, eu não vou ter emprego. Não sei o que lá. Eu não vou ter dinheiro, eu vou ter que pegar tudo isso aqui. Então a ansiedade a levou a abraçar um monte de coisas, aí depois ela fica com medo de, agora não dou conta de cuidar de tudo isso. Então, esse é um quarto princípio. Não se coloque em situações de ansiedade. Por que eu falei assim, se possível? Porque às vezes você está numa situação no emprego que é de uma pressão absurda e você não consegue mudar por enquanto. Enquanto isso, ore. E se você achar que é possível mudar, tente não se colocar em situação de ansiedade. Quinto princípio. Palavra de Deus. Como que o jovem pode observar por o seu caminho? De acordo com a palavra. Palavra. Seja alimentado pela palavra. Leia a palavra todo dia. Ouça boas pregações todo o tempo. Faça devocionais. Seja cheio da palavra. Vocês decoraram aí os 5 aí? Vamos ver se a gente lembra, hein? Me ajudem aqui, marquem aqui. Primeiro, receba o perdão, né? E eu coloquei junto com receba o perdão, saiba, você está debaixo da graça, do favor de Deus sobre você. Você é em Cristo Jesus, você foi justificado. Esse foi o primeiro, né?
Já esqueci o segundo, gente. Foram tantos, eu não marquei aqui. Qual foi o segundo? Me ajudem aí. Primeiro, perdão. Não lembro agora. Terceira, oração, né? Eu falei. Quarto, não se coloque em situação de ansiedade. Quinto, palavra. Segundo, resista. Lembrei agora. Resista, resista. Então decoraram aí? Receba o perdão, saiba que está na graça. Resista. Resista. Agora esqueci o terceiro. Ah! Terceiro. Oração, né? Terceira, oração. Ore, 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 como Paulo instrui. Quarto, não se coloque em situação de ansiedade, se for possível. Quinto, palavra de Deus. São esses 5 princípios aí que você aplica para lidar com qualquer pecado. Qualquer pecado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma semana que está se encerrando, bendizemos o teu santo nome e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que a graça do Senhor esteja conosco, que a mão soberana do Senhor esteja sobre nós. O Senhor disse e prometeu que se orarmos, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela vai guardar os nossos corações. É isso que nós pedimos, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Que não sejamos como este mundo ímpio, que vive com medo e ansioso, porque nós cremos em Ti e sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Ó Deus, que a paz do Senhor venha sobre cada um dos Teus filhos, onde eles estiverem. Que o Senhor possa conduzi-los, que o Senhor possa livrá-los do mal, que o Teu Espírito Santo esteja com eles e esteja conosco a cada dia. Te agradecemos por mais uma semana, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Deus abençoe. Até a próxima.